Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, excelentíssimo senhor vice-presidente, conselheiro relator deste processo, Sidney Beraldo, excelentíssimos conselheiros, eminente representante do Ministério Público de Contas, eminente representante da Procuradoria da Fazenda, eminente secretário-diretor-geral. Eu queria, inicialmente, apresentar alguns dados da Defensoria Pública que demonstram um pouco da atuação e da dimensão das suas atividades aqui no Estado, agora que completamos 10 anos de existência aqui no Estado. A Defensoria Pública é responsável, por ano, pela realização de 1,5 milhões de atendimento à população mais pobre. Apenas aqui na capital, de 500 a 600 pessoas por dia são realizados por meio de novos atendimentos. Desde 2008 foram impetrados 50 mil habeas corpus no STJ, com 50% de êxito, sendo que hoje se estima que 25% dos habeas corpus que aportam naquele tribunal são oriundos da Defensoria Pública de São Paulo. Além das parcerias com o Tribunal de Justiça, realizamos já até hoje 86 mil acordos extrajudiciais. Isso demonstra um pouco da atuação da Defensoria Pública, da atuação de cada defensor público, que não limita a sua atuação, não restringe a sua atuação aos gabinetes. Eles estão presentes nas periferias da cidade, junto a equipamentos públicos da Prefeitura e do Estado, atuando, inclusive, também abrangendo sua atuação também a outras comarcas onde a Defensoria Pública sequer está instalada. Isso mostra a abrangência da atuação com apenas 719 defensores públicos no Estado, quando deveríamos ser pelo menos 2.500 defensores. Então, isso leva um pouco da conclusão de que a Defensoria Pública busca abranger cada vez mais seus atendimentos, mesmo com um número reduzido de defensores públicos, e leva os defensores, muitas vezes, a atuarem fora da sua comarca e fora das suas atribuições ordinárias, portanto, levando a muitas de suas atividades a serem realizadas em condições de especial dificuldade por conta da natureza do serviço. Dois pontos que precisam ser bastante esclarecidos para esse debate sobre a deliberação 286 do Conselho Superior, todas instituídas com base em expresso dispositivo legal, precisam aqui ser destacados. O primeiro deles é que não há na Defensoria Pública o sistema de subsídio. O sistema de pagamento da Defensoria Pública é aquele previsto no artigo 8º das disposições transitórias da Lei 988 de 2006, que prevê que a retribuição do cargo do defensor público se dá por vencimento mais vantagens pecuniárias. E a própria lei da Defensoria Pública estabelece que, entre as vantagens pecuniárias, há a possibilidade de, entre as vantagens pecuniárias, ter aí a gratificação por especial dificuldade. Então, deixar muito claro que não existe esse sistema de subsídio na Defensoria Pública. Outro ponto que precisa ser bastante esclarecido é a diferenciação das atribuições institucionais, ou seja, tudo que a lei e a Constituição atribuiu à instituição para que seja realizado, com as atribuições de cada cargo e de cada órgão de execução. E isso só é possível ser compreendido por meio do entendimento da autonomia funcional e administrativa conferida à Defensoria Pública desde a Emenda Constitucional 45 de 2004, a reforma do Judiciário. Como todos sabem, a autonomia administrativa ela permite a autogestão, a auto-organização, a estruturação dos serviços da Defensoria Pública por ela mesma. E, dessa forma, o Conselho Superior, que a lei orgânica estabeleceu como órgão competente para isso, definiu as atribuições de cada um desses órgãos e cada um desses órgãos de execução. Então, nessa linha, por exemplo, cada defensor tem a sua área de atuação, por exemplo, na área civil ou na área criminal, e uma delimitação da abrangência dessa atuação por varas judiciais ou por foros judiciais. Então, tudo aquilo que é realizado além das suas atribuições ordinárias, já que as suas atribuições implicam todo o atendimento ao público, manifestação em processos, interposição de recursos, participação de audiência, de todos os processos referentes à sua defensoria, ou, como se costuma dizer, à sua banca de processos, que tenho certeza que não é pouco dentro da Defensoria Pública, até por esse retrato que eu fiz aqui inicialmente. E todas as atividades que vão além dessa atribuição ordinária, elas acabam sendo realizadas de forma adicional, de forma cumulativa, e, portanto, de forma que devem ser remunerados ao defensor público, sob pena até mesmo de um enriquecimento ilícito do
Estado. Para Eli Lopes Meirelles, gratificação de serviço por especial dificuldade visa recompensar o servidor, por exemplo, por serviços prestados fora do expediente, da sede ou das atribuições ordinárias do cargo. O artigo 17 das disposições transitórias da Lei Orgânica da Defensoria Pública é o dispositivo que autoriza essa regulamentação pelo Conselho Superior, que eu peço a licença aqui para fazer a leitura do artigo. O defensor público que estiver no exercício de atividades próprias do cargo, em condição de especial dificuldade decorrente da localização ou natureza do serviço, assim definidas em lei ou em deliberação do Conselho Superior, fará jus a uma gratificação pecuniária que corresponderá a 15%, 10% ou 5% dos vencimentos de defensor público nível 1, de acordo com os critérios a serem fixados pelo colegiado. Assim, com base nesse dispositivo, foi que o Conselho regulamentou as gratificações na Defensoria Pública de forma razoável e proporcional, tal como a conclusão apresentada no parecer que juntamos a esse processo do professor Gilberto Bercovitch, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu queria aqui apenas exemplificar algumas dessas hipóteses, algumas dessas atividades, como, por exemplo, a visitas a estabelecimentos prisionais. Todo defensor público, como eu disse aqui, tem a sua atribuição ordinária, atua, faz atendimento ao público em relação a todos os seus processos. Mas de 2 a 3 vezes por mês, eles se deslocam ao estabelecimento prisional, muitas vezes, se não todas, bastante distante da sua sede de atuação, para atender presos que nada tem a ver com os processos que ele atua no dia a dia da sua banca de processos. Então, portanto, concluindo aí por uma atuação adicional, uma atuação cumulativa. Da mesma forma, as revisões criminais. As revisões criminais em que os defensores atuam são as revisões criminais advindas de comarcas, diferente da atuação do defensor público, advindas, inclusive, de unidades em que a Defensoria Pública, de cidades que a Defensoria Pública sequer está instalada. Então, temos, por exemplo, revisões criminais advindas de cidade, por exemplo, como Fernandópolis, que vem para um defensor público da capital atuar de forma adicional, portanto. Eu queria, após a exemplificação aqui feita, colocar alguns pontos em comuns que todas essas gratificações da deliberação 286 possuem. O primeiro, como eu fiz aqui a leitura desse dispositivo, é que o próprio legislador autorizou a concessão de gratificação para atividades inerentes às funções institucionais da Defensoria Pública. Então, não existe qualquer óbice legal para a instituição de gratificação, por exemplo, para a realização de revisão criminal, que todos sabemos que é uma função institucional da Defensoria Pública. O que ocorre é a forma em que ela é realizada. A condição de natureza, ela vem justamente nessa compreensão da forma de estruturação da instituição e da forma de realização adicional dessas atividades, além de todas as atribuições ordinárias de cada defensor público. Outro ponto em comum a todas essas gratificações é que todas se amoldam aos pressupostos legais, que é a realização de atividade própria do cargo e nos percentuais estabelecidos pela lei. Todas elas, sem exceção, transcendem o feixe de atribuições ordinárias e são realizadas sem prejuízo das atribuições ordinárias, ou seja, de forma cumulativa. Não há, portanto, pagamento, um duplo pagamento para a mesma atividade realizada. São atividades completamente distintas. Não há o pagamento indiscriminado de gratificação. Não há uma única gratificação paga a todos os defensores públicos. Elas são realizadas mediante designação específica para uma atividade específica, em que o defensor público precisa comprovar a realização dessa atividade junto à corregedoria e, caso cesse essa atividade pelo defensor, imediatamente o pagamento dessa gratificação é cessado. E, por fim, o último ponto que deve ser aqui destacado é que todas essas gratificações possuem natureza de caráter remuneratório e não indenizatório, portanto, todas se submetem ao subteto constitucional de 90,25% da remuneração do ministro do Supremo Tribunal Federal, quando, porventura, a remuneração do defensor público alcança esse valor, o que não é comum na Defensoria Pública. Então, apenas aqui algumas comparações, apenas para corroborar a absoluta legalidade e mostrar que a Defensoria Pública em nada está inovando no ordenamento jurídico e nem mesmo no sistema de justiça.
eu queria aqui destacar que essa legislação ela é muito semelhante a diversas outras que possuem outras carreiras, inclusive do sistema de justiça. A Procuradoria do Estado, por exemplo, por meio da Resolução 68 de 2011, estabeleceu todas as hipóteses de especial dificuldade. Entre elas está a realização de mais de 7 pareceres por mês pelo procurador que atua na área consultiva. O Ministério Público, da mesma forma, instituiu, por meio de regramento interno, as situações de gratificação de especial dificuldade, podendo aqui citar, por exemplo, a participação em plantão judiciário, a participação em juizado criminal, a participação em audiências de colégio recursal e a atuação em grupo de atuação especial. Tudo isso corroborando, mais uma vez, toda a legalidade desse sistema. Um outro ponto aqui importante de se destacar é a colocação feita pelo Ministério Público de Contas de que, no artigo 7º da deliberação 286, haveria funções criadas por deliberação e não por lei. E aqui é importante destacar que todas aquelas atividades e todas aquelas gratificações não possuem natureza jurídica de adicional de função. Todas elas possuem a natureza jurídica de gratificação de serviço, de especial dificuldade, tal como as situações aqui levantadas anteriormente. Outro ponto levantado que merece ser rebatido é a gratificação de especial dificuldade decorrente de localização. Pela leitura que eu fiz aqui do dispositivo, ele permite expressamente essa possibilidade e delega, com certa discricionariedade, ao Conselho Superior que faça essa regulamentação. E o Conselho fez de forma bastante criteriosa, objetiva, utilizando um critério bastante objetivo aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, que foi instituir o centro da cidade como um marco de referência, de modo que os cargos lotados nas periferias da cidade e, portanto, com muito maior difícil acesso e difícil lotação, possam receber essa gratificação, permitindo que os cargos ali lotados evitem de ter uma rotatividade, uma evasão grande de profissionais, o que acaba ocorrendo se não tiver, de certa forma, algum tipo de gratificação para essas localidades. Isso também é bastante comum em outras carreiras. Isso é realizado pelo município de São Paulo, que, por meio da Lei 11.035 de 91, também gratifica servidores do município para ficarem e atuarem em locais, como, por exemplo, da mesma forma que a Defensoria Pública gratifica em locais como São Miguel Paulista e Itaquera. Aqui, caminhando já para a conclusão, eu queria dizer que a atual divisão de atribuições de cargos da Defensoria Pública e todo o regramento de gratificação é algo já bastante consolidado na instituição. Esse regramento e esse sistema não existe agora, ele existe desde a criação da instituição em 2006. Portanto, há uma situação consolidada. A Defensoria Pública, que cumpre destacar, sempre teve suas contas aprovadas por esse tribunal, o que demonstra a absoluta legalidade da atuação da Defensoria Pública, o entendimento de que toda a Defensoria Pública sempre atuou dentro da legalidade e, sem dúvida, com a máxima boa-fé. Então, caminhando, sim, agora para a conclusão, noticiar, como já foi noticiado no processo, de que a questão está judicializada, nos exatos termos em que estamos discutindo aqui nesse tribunal, foi judicializado pela Procuradoria-Geral do Estado, apesar da legislação bastante análoga da Defensoria Pública e do conhecimento da Procuradoria-Geral de todo esse sistema de gratificação desde 2006. O processo ele já se encontra em fase bastante avançada, foi aberto prazo para a Defensoria Pública apresentar tréplica, portanto, muito próximo da fase de julgamento. Então, reconhecendo e conhecendo, sabendo da independência das instâncias, mas apenas para que se evite qualquer tipo de conflito de decisões, eu requeiro, então, o pedido para que haja suspensão desse processo até uma decisão judicial definitiva. Então, em relação ao mérito da auditoria e o pedido do Ministério Público de Contas, eu requeiro a rejeição dos pleitos ministeriais e a manutenção do reconhecimento de regularidade das despesas ordenadas com base na deliberação 286 de 2013. E agora, sim, para finalizar, subsidiariamente, e apenas a título de argumentação, no caso de qualquer apontamento em relação a qualquer uma dessas gratificações,
A Defensoria Pública requer prazo razoável para que as adequações necessárias sejam feitas sem que haja qualquer tipo de prejuízo aos serviços públicos realizados pela instituição. Muito obrigado. Agradeço,